Ei, avança um pouco mais, vai um pouco mais longe. Você tem capacidade para ir muito mais longe. Que Deus te abençoe nesse dia, que tenha um dia abençoado, que a palavra de Deus possa tocar seu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedimos ao Senhor, queremos te agradar, Senhor, nas pequenas coisas do dia a dia. Dá-nos um coração cheio de amor por Ti e pela igreja, para que amando a Ti, amemos também todos os nossos irmãos. O Evangelho de hoje, o Evangelho de Lucas, o Evangelho da palavra fundante da comunidade Obra de Amor, diz assim: Jesus estava na margem do lago de Genezaré. A multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas que era de Pedro, que era de Simão, na verdade, pediu que afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram um sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram duas barcas a ponto de quase se afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, afaste de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabaram de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. No Evangelho de hoje, Jesus vai à margem de um lago, né? Lago de Genezaré. As multidões estão assim, um monte de gente perto dele para ouvir a palavra de Deus. E ele vê duas barcas paradas. A barca de Pedro e a dos companheiros dele. E ele vai e sobe numa das barcas. Um momento espetacular. Quando Jesus entra no nosso barco. Esse barco de Pedro, um dia parecia que ia afundar, mas Jesus estava lá, não afundou. O barco de Pedro às vezes é difícil de navegar, mas Jesus estava lá e ele vai atravessar. É o barco da nossa história, é o barco da tua vida, é o barco da minha vida. Jesus entra no barco, começa a anunciar a palavra de Deus, fala para Pedro: afasta um pouquinho mais da margem. Pedro afasta um pouco da margem e Jesus começa a anunciar. E aí Jesus fala para Pedro assim: agora avança para águas mais profundas para lançar a rede para pescar. Deus está sempre nos chamando a ir além. Deus está sempre te chamando a ir um pouco mais. E às vezes o que nós queremos é ir um pouco menos. Pedro tinha pescado a noite inteira, estava cansado. Você também está cansado, acho, né? Está cansada também, né? Hoje em dia, nós corremos tanto, né? Que mais eu vejo as pessoas falarem: eu estou cansado. Eu estou cansada. É o que eu mais escuto. Eu estou cansado. Eu estou cansada. Porque corremos tanto e não pegamos nada. Não chegamos a lugar nenhum. Igual Pedro. Pescou tanto, pescou a noite inteira e não pegou um lambari. Não pegou um baiacu. Lá no mar não tinha lambari, né? Lambari é só nosso aqui. E aí ele estava cansado, sabe? Quem pescou uma noite inteira, eu já pesquei uma noite inteira. Foi uma vez só, mas eu pesquei. No outro dia você está bagaçado, você não está aguentando mais nada, você está quebrado, você está cansado.
você quer descanso, você quer dormir. Mas Jesus fala assim, não, avança um pouco mais. Mas eu não tenho força, mas avança um pouco mais. E o esforço é recompensado, todo esforço é recompensado. Ele avançou um pouco mais, falou assim, Senhor, por causa da tua palavra eu vou avançar um pouco mais. Então hoje, Jesus está falando para mim e para você, avança um pouco mais, mas eu estou cansado, mas avança assim mesmo. Mas está pesado, mas avança assim mesmo. Mas está doendo, eu sei que Deus fala para você, mas avança assim mesmo, fala para mim também. Vai assim mesmo. E aí o esforço foi recompensado porque Pedro avançou, lançou as redes, em atenção à palavra de Jesus. E o milagre aconteceu. Foi um milagre extraordinário. Foi um milagre que fez Pedro ver que ele podia pescar muito. Pescar muito. E Pedro pescou muitos homens. Depois de 3 anos, lá em Pentecostes, com um discurso, com uma pregação, ele converteu mais de 3.000 pessoas a Jesus. Era muita gente. Sabe, gente? Deus precisa do seu talento. O talento que Ele te deu. Deus fala para você, não, você está cansado, eu sei que você está cansado, mas dá a mim o seu fardo. Vem a mim, entrega a mim o seu fardo, porque eu te darei descanso e o meu fardo é leve, mas avança. Não para não. Não, o seu tempo não acabou não. Avança mais, porque você tem um mar a desbravar, você é chamado a desbravar um novo mundo. É preciso respirar fundo e falar assim, Senhor, eu estou cansado, estou cansada. Eu não tentei, não consegui nada, mas porque o Senhor está me dizendo, eu vou fazer. E lança as redes. Nós da Obra de Amor estamos lançando as redes. E com a graça de Deus, eu vejo o milagre acontecendo. Eu quero que você veja na sua vida também. Eu convido você a mesmo cansado, a escutar essa palavra que diz assim, vai mais porque você é capaz. Avança, não para não, vai. E você falar assim, eu vou, Senhor. Não pelas minhas forças, mas pela tua palavra. Senhor Jesus, olhai essas pessoas que estão nos ouvindo agora. Pela tua palavra, Senhor. Peça que eles avancem. Estenda suas mãos sobre nós. Sobre esse mar. Sobre esse cansaço. E faça o milagre acontecer, por favor. Para que nós possamos alargar a fronteira do reino e te seguir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Curta aí, dê o like, se inscreva, compartilhe, evangelize e ajude a evangelizar. Deus abençoe. Muito obrigado. Fique com Deus. Tchau.